Olá, seja bem-vindo ao primeiro encontro e eu quero falar para você hoje sobre o ser. Vamos entender um pouco melhor sobre isso? Muitas pessoas estão dispostas a conquistar mais seguidores, muitas pessoas estão dispostas a construir coisas, a fazer coisas, mas o que Cristo nos chama primeiramente para a nossa vida é sobre o ser. O ser é mais importante que o saber. O ser é mais importante que o fazer. É por isso que eu trato essa narrativa aqui, esse título, de termos um caráter maior que o ministério. A nossa vida precisa falar mais alto que a nossa voz. Os nossos valores são mais importantes do que tudo. Eu quero começar aqui com a primeira questão. Eu quero falar sobre coração, avaliando as motivações do coração. E eu quero que você leia comigo agora aí na tela o livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 3. Filho do homem, estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos e puseram tropeço da sua maldade diante deles mesmos. Devo eu ser consultado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, aquele da casa de Israel, que der lugar no coração aos seus ídolos, e puseram o tropeço da maldade diante de si, e for ao profeta, eu, o Senhor, haverei de responder-lhe conforme os seus muitos ídolos. Para a gente começar aqui, esse primeiro bloco, eu quero começar com uma pergunta. Por que você faz o que faz? Por que um homem arriscaria perder a sua família por 20 minutos de prazer sexual? Por que ficamos irados no trânsito? Por que uma pessoa fica tão áspera? Por que ficamos tão vaidosos? Por quê? A resposta está no coração. Então nós precisamos entender um pouco mais esse texto. Os anciãos, os líderes de Israel foram até o profeta Ezequiel para pedir um consolo, para pedir uma resposta de Deus. Mas Deus sabia o que havia no coração daqueles líderes. E precisamos avaliar muito bem isso. Porque muitas vezes podemos fazer muitas coisas para Deus, mas o nosso coração está longe. Então, 3 ensinamentos este texto nos aponta. Primeiro, peça para Deus sondar o seu coração. Sabe, você pode fazer muitas coisas para Deus, mas o seu coração pode estar longe de Deus. Avalie bem as motivações do seu coração. Sonda. Segundo, identifique os ídolos do seu coração. Às vezes você pode achar que ídolo seja uma estátua, uma imagem, mas pode ser que seja um carro, pode ser que seja uma casa, pode ser que seja uma pornografia, pode ser que seja um pecado oculto dentro do seu coração. Peça para Deus para que Ele possa avaliar os anseios do seu coração. Porque Cristo é o único que pode saciar os anseios do homem vazio. Cristo é a nossa resposta. Cristo é o centro da nossa vida e da nossa história. E terceiro, peça a Deus que Ele te dê um coração quebrantado para que você possa se arrepender diante da presença dEle. Sabe, o que Deus está falando para esse povo de Israel é que eles precisavam se arrepender dos seus pecados. Tanto que o texto diz no verso 5 em diante, olha, peça para que esse povo se arrependa e volte aos meus caminhos. Então, nós precisamos todos os dias avaliar isso para a nossa vida. Sabe, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e das mazelas do nosso coração. Eu quero falar agora sobre princípios. Eu quero começar com uma pergunta. O que você faria se tivesse apenas 24 horas de vida? 24 horas. Deu nó na sua cabeça aí, pensando sobre isso? Vamos lá, talvez você diria assim para mim: pastor, eu gastaria todo o limite do meu cartão de crédito. Não, pastor, talvez eu vou sair com as pessoas que eu tanto amo. Olha, eu perdoaria as pessoas que me ofenderam. Pastor, eu não sei o que eu faço. Tudo bem, calma. Mas vamos entender à luz da Bíblia. Em João capítulo 13, Jesus, nas suas últimas 24 horas de vida, o autor da vida preferiu servir. Leia comigo aí na tela, João capítulo 13, do verso 4 ao verso 5. Vamos observar o que Jesus fez? Vamos lá? Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Em um tempo
onde o hedonismo impera o coração do homem, em um tempo que estamos no ápice da vaidade, o homem quer ser César. Em um tempo onde nós queremos conquistar pessoas pelas nossas habilidades, Jesus estava esculpindo o coração dos seus discípulos, ensinando que, de fato, a coisa mais nobre da vida é servir. Como assim? O Deus, o Verbo encarnado, aquele que se fez carne, ele vem até nós e lava os pés dos seus. Vamos observar o texto. Os discípulos estavam vindo de Betânia, os pés estavam sujos. Mas o que acontece? Jesus, ele se cinge de uma toalha, ele começa a lavar os pés dos seus. Isso foi como um soco do estômago no coração dos discípulos, porque Jesus ele estava explicando que a questão mais importante da vida era se doar para o próximo. Hoje, muitas pessoas entendem que quer ser grande, olha, seja influente na internet, quer ser grande, tenha tantos mil seguidores, mas Jesus nos ensina a importância do ser. Mas vamos entender, eu quero abrir um parênteses. Quando nós olhamos a narrativa de Lucas, capítulo 22 em diante, isso nos aponta que os discípulos estavam o tempo todo querendo mostrar para Jesus quem era o maior. Quem era o maior. Tanto que depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, em Atos capítulo 1, verso 6, eles ainda perguntam se o Senhor ia governar aqui em Israel. Ou seja, o coração dos discípulos estava inclinado para os tesouros da terra. Na verdade, o sangue dos discípulos ainda corre em nossas veias. Muitas vezes somos inclinados para as coisas da terra, mas Cristo nos chama para olharmos as questões celestiais. Então, Jesus começa agora a lavar os pés. Pedro se assusta e fala assim, o Senhor nunca vai lavar os meus pés? Jesus diz, se eu não lavar os seus pés, eu não terei parte com você? Preste atenção numa coisa importante. Quando uma pessoa te criticar, quando uma pessoa irritar você, quando uma pessoa competir com uma posição, lave os pés. Lavar os pés não significa só lavar os pés de uma maneira literal, mas talvez servir um café para aquela pessoa que tanto te critica. Talvez você servir e fazer atos de amor com aquela pessoa que tanto te ignora. Talvez você amar mais as pessoas que estejam rejeitando você ou falando mal de você. Isso significa servir essas pessoas. Então Jesus nos ensina isso. Mas vamos entender o que é uma questão histórica. Naquele tempo, um escravo lavava os pés de outro escravo. Então não tinha o escravo A com uma finalidade X e o escravo B. Quem não sabia quem era maior, escravo era escravo. Os escravos lavavam os pés uns dos outros. Não havia problema nisso. Então, talvez seria mais fácil para os discípulos. Jesus lavando os pés dos discípulos. Ele era Senhor, ele era Deus, ele era mestre, o professor deles. Mas agora preste atenção no que eu vou te falar. Seria muito difícil os discípulos lavarem os pés uns dos outros. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos querendo competir uns com os outros. Quem é o maior? Quem é o maior? Isso está dentro de nós. O homem quer ser César. O homem quer ser imperador. O homem quer ser tirano. Mas Jesus, o Deus, o Criador de todas as coisas, o Verbo que se fez carne, veio ao mundo e lava os pés dos seus. Jesus estava de fato ensinando os seus discípulos a como ser mais parecido com ele. Eu digo para você uma fala que eu gosto muito aqui, Cristo Jesus, a esperança da glória. Deus te abençoe.